Bem, galera, tive que interromper a gravação aqui porque recebi uma ligação importante, mas retomando aqui o que a gente estava discutindo, né? Na página 38, a gente vai tratar sobre padrões de herança que Mendel não estudou. O que é que acontece? Existe uma coisa chamada dominância incompleta, que é um conceito, gente, que surge depois de Mendel, depois das ideias de Mendel, né? Vocês observaram que Mendel cruzou ervilhas verdes e amarelas e obteve como resultados, né, em alguns casos, ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Porém, outros estudiosos fizeram cruzamentos, como por exemplo, com flores de plantas, flores vermelhas com flores brancas, e surgiu uma característica intermediária. Surgiram as flores rosas. Gente, isso é o conceito de dominância incompleta. Por quê? Porque teoricamente nem o branco nem o vermelho dominam um sobre o outro. E quando a gente cruza os dois, surgem as características intermediárias. Vocês podem observar a geração P, que é a geração de pais, a geração parental. Flores brancas e flores vermelhas foram cruzadas. E aí obteve-se o resultado de duas flores rosas. Então, a cor vermelha não se sobrepôs sobre a cor branca. E a cor branca também não se sobrepôs sobre a cor vermelha. E aí, gente, pega-se os filhos, as flores rosas, cruza, e aí a gente vai obter esse resultado aqui. 25% das flores serão novamente vermelhas, 50% serão flores rosas e 25% flores brancas. Isso chama-se dominância incompleta, que é quando uma característica ela não consegue dominar a outra. E as duas se manifestam dando uma coloração mestiça. Ok? Eu quero que vocês entendam esse conceito. O livro de vocês na página 38 traz uma ilustração muito boa de se ver, muito boa de se compreender. Então, deem uma olhadinha nessa parte de padrões de heranças não estudados por Mendel. Ok? Vamos adiante. Trouxe aqui mais uma imagem sobre outra parte da genética que é muito importante, a determinação do sexo dos filhos, ok? Eu já comentei em sala de aula, já mostrei para vocês em sala de aula que nós temos 46 cromossomos, né? A espécie humana em geral tem 46 cromossomos, sendo que desses 46, dois cromossomos, ou seja, um par de cromossomos, eles são específicos para determinar o sexo. E aí os cientistas eles deram uma nomenclatura diferenciada a esses cromossomos, né? As mulheres, nós dizemos que as mulheres elas são cromossomos XX e os homens são cromossomos XY. Por quê? Porque o cromossomo Y do homem ele é diferente do X da mulher, ok? Então homens são XY, mulheres XX. Gente, considerando que todas as pessoas produzem gametas e que esses gametas possuem um cromossomo do par de cromossomos sexuais. Então, se o homem é XY, nos gametas ele vai ter gameta com X e gameta com Y. Já as mulheres só vai ter gameta com X, porque ela só tem X. Então, se o homem mandar o gameta Y para encontrar o X da mulher, ele vai ter um filho do sexo masculino. Porém, se o homem mandar o seu cromossomo X, ele vai encontrar um cromossomo X da sua esposa e, consequentemente, eles terão uma menina. Aí, nessa imagem estão as probabilidades, as imagens que representam as doações de Homer Simpson e a sua esposa, que eu esqueci o nome agora. Mas vocês devem lembrar muito mais do que eu. Mas é um desenho ótimo, eu recomendo que vocês assistam. E aí, vejam que eles conseguiram gerar 3 filhos, um menino e 2 meninas. De forma que Homer
quem fez a diferença, né? Ele doou um cromossomo que determinava se eram meninas ou meninos. Ok? Então entendam essa determinação sexual. É interessante que vocês saibam que o cromossomo Y, que vai estar de par com o cromossomo X, ele tem características especiais. Ele é menorzinho, ele tem a informação para que os homens desenvolvam, por exemplo, os testículos e entre outras estruturas reprodutivas, ok? Então vamos lá. Gente, eu preciso que vocês entendam definitivamente dois conceitos, para que com base nesses conceitos a gente consiga progredir, que a gente consiga aumentar o nível de ideias. O que é na verdade o genótipo? O genótipo é um conjunto de informações genéticas que o indivíduo possui. Então, todos os cromossomos que os seres humanos têm, cada célula sua, a gente chama de genótipo, ok? Já o fenótipo, gente, fenótipo é aquela característica visível, é o que você vê. Por exemplo, a cor dos olhos, a cor da pele, a altura, tudo isso é fenótipo. Lembrando que o fenótipo é a junção do genótipo mais o ambiente. Como vocês devem ter entendido, os genes eles são determinantes ou pelo menos influenciadores no surgimento das características. Então, genótipo, conjunto de genes, conjunto das informações que estão no DNA. Fenótipo é a expressão da característica, é o que você vê, é a visibilidade da característica. Se ele é gordo, magro, sei lá, qualquer exemplo, é o fenótipo. Aquilo que a gente observa, aquilo que a gente vê é o fenótipo. O genótipo é o DNAzinho do cara que a gente tem dentro das nossas células. Então, chama-se de genótipo porque a base fundamental para esse genótipo é o que a gente chama de gene. E o gene é quem dá a característica, ou pelo menos, se não determinar, mas influencia na característica. É possível que a gente tenha no genótipo, por exemplo, informação para ser branco. Mas se a partir do momento em que a gente toma muito sol, a gente fica moreninho. Então, no nosso genótipo a gente tem informação para ser branco e o fenótipo expressa a característica moreno porque foi influenciado pelo sol, ok? Então, é interessante que vocês percebam isso, certo? O conceito de congênito. O que é congênito? O congênito é uma coisa que vem num organismo desde o seu nascimento. Então, por exemplo, se você tem uma doença congênita, é porque você já nasceu com essa doença, certo? Interessante a gente entender que existem fatores externos que influenciam também, né, no genótipo e no fenótipo. Interessante a gente frisar isso, ok? Então, eu preciso que vocês entendam que existem alterações cromossômicas, alterações no DNA, e essas alterações elas influenciam consequentemente nossas características. Tudo bem assim? Então, meus amigos, olhem, um exemplo claro que eu já dei em sala de aula a respeito de uma alteração genética, de como uma alteração genética pode definitivamente mudar toda a nossa vida, né? Por exemplo, a síndrome de Down, que ao invés dos cromossomos estarem em pares, o cromossomo 21 ele vem em um trio, e isso provoca mudanças significativas no organismo, né? As pessoas que têm síndrome de Down, dependendo do grau, elas vão ter um retardo intelectual do desenvolvimento, elas vão ter diferenças físicas, psicológicas, sociais, várias e várias coisas, né? Vocês devem imaginar. E um exemplo também de doença genética é fenilcetonúria, gente. Existe um aminoácido que vocês devem lembrar lá do 8º ano. O aminoácido é quem faz proteínas. E se a gente tiver esse erro genético, o nosso corpo não consegue digerir esse aminoácido. E aí a gente tem essa doença em consequência chamada fenilcetonúria, que consequentemente
nos causa problemas seríssimos, porque esse aminoácido se acumula no organismo e, consequentemente, causa problemas, inclusive pode até afetar o nosso sistema nervoso. Tudo bem? Então, eu não vou adentrar nos próximos conceitos, eu vou deixar para uma próxima aula, porque senão vai ficar muita informação para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Aqui outro exemplo de doença genética, que é o albinismo, né? Sim, e retomando o que eu estava dizendo, eu espero que vocês tenham compreendido, estou à disposição de vocês para dúvidas. Vou encaminhar daqui, nesse vídeo, uma atividade para vocês. Essa atividade ela é bem simples, existe esse projeto Genoma Humano. O que é que significa esse projeto? É um projeto em que os engenheiros genéticos, eles mapeiam o DNA dos seres humanos. Como assim, professor? Eles mapeiam. Eles observam todos os genes e eles percebem se você tem a capacidade no futuro ou agora no presente de desenvolver um câncer. Eles estudam a sua genética bem profundamente, inclusive entendendo se algumas doenças genéticas vão surgir com o decorrer do tempo. Então eu preciso que vocês pesquisem sobre o projeto Genoma Humano e escrevam com as palavras de vocês aquilo que vocês entenderam sobre ele, ok? Lembrando, com as palavras de vocês. Vou deixar isso como atividade, vou deixar um prazo muito bom, prazo para vocês terem tempo suficiente de analisarem com calma o que significa isso e qual o impacto desse projeto Genoma Humano na nossa sociedade. Ok? Um forte abraço e até a próxima.